RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, véspera final de semana e a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter já com posição garantida, com vaga já na Libertadores próximo ano, vaga direta contra o Paraná, né? E o Grêmio, sim, precisando de uma vitória para confirmar a quarta posição e também ter vaga direta na fase de grupos da Libertadores do próximo ano. Outros assuntos, nossos Dois Toques de hoje. Renato diz que finalmente está levando a profissão de treinador a sério. Presidente Romildo, olha, segundo o Renato, diz que Romildo autorizou contratar jogadores escolhidos a dedo para reforçar o elenco. No Inter, o Inter não terá boa parte titulares contra o Paraná por questões físicas. Times do México, Galatasaray, da Turquia, estão interessados em Leandro Damião. Esses e outros assuntos vamos tratar no Dois Toques de hoje com Darcy Filho, animadíssimo? Animadíssimo. Animadíssimo. Flávio Dalpisópolis, dá uma honra e o prazer de estar aqui conosco. Estou muito feliz, cara. Bem, muito feliz? Muito feliz. Fábio Berti. Perto de 3 lendas vivas do jornalismo esportivo. Estamos chamando de velho aqui. Tá Não. Os cabelos que ele perdeu é precedência. É precedência. Nessa hora, eu quero respeito. Eu quero já na abertura dizer o seguinte. Esse negócio de estar velho, tá não sei o quê, eu acho muita graça e dou muita risada. Experiência, questões. Não, nem é por isso, nem é por isso. Porque quando eu vejo o Felipe Scolari, campeão brasileiro, e na transmissão do jogo, no final, o narrador falou umas 3 ou 4 vezes, olha, com 70 anos ele chega, com 70... Eu sei que ele fazia uma homenagem, ele fazia uma referência ou uma reverência ao Felipe Scolari. Mas é assim, o cara nesta faixa etária, ele já passou pela melhor idade aos 50, pela melhor idade aos 60, pela melhor idade aos 70 e vai continuar até os 90, 100, sempre na melhor idade. Tem que respeitar as pessoas que trabalham. Eu desejo a todos que têm esta preocupação em limitar ou em citar ou em dizer a idade de uma pessoa, que cheguem à idade delas com o mesmo garo, com a mesma vontade, com a mesma dedicação ao trabalho. É o que eu desejo a todos. Como que o Felipe acabou de dar. O Pato Moura agora deu um exemplo. Quem deu o furo da permanência do Renato no Grêmio foi o Pato Moura. Com setentinha. Né? Então, isso sem dúvida nenhuma é muito legal. Eu posso falar com a mais absoluta tranquilidade, porque eu sou um cara que eu não uso auricular. Quer dizer que eu estou liberado. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais. Vamos ao vivo em todas elas, no Twitter, hashtag RDC2Toque, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook. Facebook, inclusive, você manda aí a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, fazendo o programa conosco. Também é importante que você compartilhe e vá compartilhando e peça para os seus amigos também para compartilhar, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Afinal, agora no próximo dia 2 estaremos completando apenas 5 meses no ar. Então compartilhe, mande a sua mensagem, importante que você localize de onde você está enviando também a sua mensagem. Nossos Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal, 60 anos, nossa força e tradição, Nacional Gás, energia indispensável. E também para a EGR, né? Que é a empresa gaúcha de rodovias que vem atuando aí na manutenção e melhorias das rodovias gaúchas. Entre as principais obras entregues está o viaduto e duplicação na estrada de Santa Cruz, na RS 287, com investimento de mais de 26 milhões de reais. Na região metropolitana, em Viamão, a EGR está erguendo outro viaduto no entroncamento da ERS 40 com a 118. São mais de 16 milhões de reais. Estas e outras melhorias estão colaborando para nós, para você, né?
ter mais segurança nas estradas e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Mas depois de toda aquela novela mexicana que o Renato disse que teria, né? Mas a novela mexicana ela pode ser longa, mas ela tem um final feliz. Foi o que acabou tendo para o Grêmio a permanência do Renato e hoje ele deu a sua primeira entrevista como técnico, a sua permanência no Grêmio para a próxima temporada aí. Quem nos traz as informações do Grêmio de hoje é o repórter Pedro Oliveira. O Grêmio treinou na tarde desta sexta-feira aqui no CT Luiz Carvalho no penúltimo treino do ano, visando o jogo contra o Corinthians no domingo, às 5 horas da tarde na Arena. E para este jogo, o principal desfalque é o zagueiro Pedro Jeromel, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mas o meio-campista Jean-Pierre, que iniciou a semana com dores musculares, treinou normalmente hoje e vai para o jogo domingo. Com isso, o time do Grêmio deve ser Paulo Vitor no gol, Léo Moura na lateral direita, Kahneman e Marcelo Oliveira como zagueiros e Bruno Cortez na lateral esquerda, Michel e Matheus Henrique com os volantes e no meio-campo Ramiro, Jean-Pierre, Everton no ataque, Jael. Você conseguindo uma vaga no G4, você, entre aspas, digamos assim, você se adianta muito em termos de planejamento. Porque senão, no próximo ano, você tem que atropelar as coisas. E aí já é difícil pelo tempo de pré-temporada que a gente tem. E se tiver que atropelar, vai ficar muito mais difícil. Então, é por isso que tenho colocado na cabeça dos meus jogadores exatamente isso. É fundamental a gente conseguir essa vaga direto, até porque a gente entra depois numa fase entre os 16, nas oitavas da Copa do Brasil. Entendeu? Então, isso tudo é lucro para a gente. E, além do mais, nós temos uma grande vantagem sobre o São Paulo, que o Grêmio depende de si próprio. Então, isso é fundamental. Pior é se o Grêmio tivesse que ganhar e tivesse que depender do resultado do São Paulo. Não, quem depende para entrar no G4 é o São Paulo do Grêmio. Esta foi a primeira entrevista de Renato depois da sua renovação de contrato por mais um ano. E, obviamente, o treinador falou sobre isso. Me senti muito honrado pelo convite do Flamengo. Não foi dessa vez, o sonho continua assim, mas o sonho ele tem muito tempo para ser realizado. Então, eu preferi permanecer no Grêmio pela conversa que eu sempre tive com o presidente, pelo carinho que eu tenho da torcida do Grêmio, por dirigir um grupo maravilhoso, um grupo vencedor. E, acima de tudo, porque eu acredito que eu ainda tenho muita coisa para conquistar aqui no Grêmio. Então, dar sequência nesse trabalho aí, tenho certeza que novas conquistas virão, até porque são 2 anos e 3 meses. Hoje, às 2 horas da tarde, teve a reunião da comissão técnica, principalmente Renato Portaluppi e seu auxiliar Alexandre Mendes, junto com o departamento de futebol, visando o ano de 2019 e conversando sobre reforços. É uma coisa que eu conversei já com o presidente e basicamente o presidente deu o sinal verde. Conversando hoje com a diretoria, nós falamos de alguns nomes interessantes. A gente quer qualificar o nosso grupo. O Grêmio espera 34 mil torcedores para o jogo de domingo e, com uma vitória, garante vaga direta à Libertadores de 2019. Direto do CT Presidente Luiz Carvalho, Pedro Oliveira. Acho que a permanência do Renato, da sua comissão técnica, foi uma garantia para o Grêmio, né? Até como ele mesmo diz, ele tratou tudo com o presidente, sempre com o presidente, né? Mesmo nível, né? Presidente com presidente. Agora, eu queria dar um abraço para o Pedro Oliveira, que ele corrigiu agora, ao dar a escalação do Grêmio, um defeito da maioria dos repórteres quando dão a escalação, a maioria quando dá a escalação de uma equipe. Então, os caras começam assim, o goleiro ali era o? Paulo Vitor. Paulo Vitor no gol. Léo Moura, fulano e Everton no ataque. Então o cara só identifica os dois que não precisam identificar. É o goleiro e o atacante. O mestre nessa escalação era o Lazinho Martins. O Lazinho Martins dizia assim, Manga no gol. Aí vinha Cláudio e Lula na ponta esquerda. Era assim. Então, o Paulo não, ele fez o seguinte, ele deu a escalação com a posição de 1 por 1. Isso é muito importante. Tá certo, viu, Pedro? Pedro, desculpa. Olha aí, tá aí, Pedro. Você é professor. Mas
Primeiro desse jogo, a gente tem que falar do jogo. Ainda bem que o Duda não se milindra, nem os demais integrantes do departamento de futebol, porque o Renato ele não cita os integrantes do departamento de futebol, que são os superiores imediatos dele. Ele sempre conversei com o presidente, troquei ideias com o presidente. Pô, ótimo, conversar com o presidente é uma boa. Até eu, seguramente o Darcy, eu quando posso converso com o presidente, mas o ideal seria ele não transpor a hierarquia, não atropelar a hierarquia. De repente é só no jeito de falar. Na prática não é. Mas no jeito de falar é explícito. Não, mas o Renato disse que no Grêmio só contratam quem ele autoriza. Quem ele não autoriza, não contratam. Está certo, Renato. Os outros são figuras decorativas no departamento de futebol do Grêmio. Eu tinha muita esperança que o Alberto Guerra fosse fazer, mas está no padrão do Duda e do outro rapaz lá. Lembra quando o Darcy disse, lá na Rádio Grenal, que quando contrataram o menino, aquele peruano brasileiro, que ele... O Beto Campos, Beto da Silva. Disse o Darcy, não vai jogar. O Renato não pediu, ele não vai jogar. Foi o único jogador que o Renato não autorizou a contratar. Mas até foi a própria frase do Renato dizendo, né, que o presidente Romildo autorizou contratar jogadores escolhidos a dedo. Quem é que vai escolher? É o Renato, claro. Não, mas a margem de erro diminuiu um pouco, né? O presidente só disse... André, Brocator... Mas eu acho que foi por uma situação de momento também. Mas aí nós passamos... E vamos combinar, porque o André era um jogador de consenso. Eu não posso jogar pedra, eu defendi o André. Na ordem do dia, eu não acreditava nisso. Não, eu também não acreditava, porque era só questão de ver uma história. Eu fui chamado até de secador. Consenso para quem, cara pálida? Para a torcida do Grêmio, que não corneteou, ok. Para o conselho do Grêmio. Não, mas até porque o Renato tinha... o André jogou bola uma vez na vida e depois no meio de onde ele era o rei, que era no Sport Recife. O Grêmio usou este ano agora uma estratégia que vai repetir o ano que vem. Contratará 5 ou 6 jogadores, os quais, na maioria, não pode... tem que ter passe, não pode ser vinculado a ninguém, não tem que rescindir contrato com ninguém... E já veterano, procurando um lugar, foi o que disse o presidente na entrevista coletiva. Disse, olha, nós vamos contratar uns 5 ou 6 aí, mas a nível de titularidade ou para disputar a posição. Mas sem ter vínculo com ninguém, nós não vamos contratar ninguém, e já veterano. Agora, ele tem que pesquisar... Mais veterano? Sim, tem o Grêmio. Mais veterano? Sim, foi o que ele disse. E porque jogador com o passe nessas condições já é mais veterano. Um jogador que o Grêmio poderia contratar, que está nessa condição, Leandro Damião. Mas o problema é o seguinte, Darcy, se o Grêmio ficar com o André, ele renova com o Jael, ele vai ter um terceiro centroavante? Eu acredito... Para as características do Renato, não tenho dúvida que vai buscar. Eu acredito que é o centroavante da Libertadores? O Grêmio vai buscar outro centroavante e vai tentar ou vai aplicar essa grana no jogador de movimentação para o lugar do Everton? Não. O Renato já deixou mais do que provado que não joga com centroavante de movimentação. Ele já está mais do que provado. Para quem jogou com o Luan? Não tem. O Luan jogou numa circunstância. Durante uma temporada, uma necessidade, porque não tinha. O Renato joga com time de centroavante dessa maneira, caracteriza de centroavante. Foi naquele ano que ele chegou, ele não tinha. Aí depois ele foi buscar. Não tinha. Porque ele é assim, ele tem esse... O time dele joga com essa concepção, tem que ter um atacante. E não vai mudar em relação a isso. E me garantiu o presidente Romildo Bolzan Júnior que o André pode excluir aquele nome agregado de André Balada. Ele dorme às 7 da noite, põe o pijama às 6h30. Mas não tem problema. O presidente garantiu que não é por... Claro que não é compatível isso com o futebol, mas se fizer balada, não adianta tu ter jogador santinho e não te dar uma resposta. Se o baladeiro... O Renato era o grande. Claro que o futebol era diferente, era outra época, mas o Renato era isso. Era um baladeiro e acabava com o jogo. É uma situação mais grave do que eu imaginava, porque se os caras dormem na hora, fazem todos os trabalhos e se lesionam a todo instante, o problema ou é de preparação física, ou nutrição, ou fisiologia, ou treinador, alguma coisa está acontecendo. Ou é bichado. Isso aí. Se os caras se cuidam, o presidente sabe que o cara vai dormir às 7 e acorda às 7 e vive machucado, tem um outro problema aí, meu amigo. O Luan já tem uma certa insônia, já tem um pouco mais de dificuldade de ir para o berço às 7. Mas eu acho que é complicado, né? Hoje tu ser atleta e tu ter uma vida desregrada. Mas eu também não posso, eu acho que um jogador jovem, com condições financeiras que nem o jogador tem, também de se privar de... Tem que se privar, Cadu.
Tem. Não, mas eu acho que não totalmente, Darcy. Não totalmente. Acho que tem hora... Tem momentos e tem momentos. Tu não vai fazer isso numa véspera de decisão, numa semana de decisão, mas tu tem que ter um momento de lazer, né? Você pega um time de vôlei, um time de basquete, você pega um atleta que compete individualmente, os caras treinam meses a fio, ficam ali se cuidando para ir participar de uma competição. Eles treinam no dia do jogo. Mas eu estou dizendo, mas eles fazem, não é? Eles treinam no dia do jogo. Desafio. Isso é uma explicação que eu queria ter. Como é que o jogador de vôlei não tem distensão no braço? Se ele chuta muito mais com o braço... Não tem no braço, mas tem no ombro, não tem na perna, mas tem... Sim, mas estão jogando... Ou às vezes, no cair, ele pode torcer também. Mas eles não ficam fora do jogo tantas vezes. Tu vê no futebol... Cara, no primeiro tempo Darcy, tem 2 jogadores mas é diferente, Darcy. Tu não tem o contato que tem no futebol. Não, mas os caras se machucam no aquecimento, cara. Eu nunca vi disso, Cadu. O Leandro Damião se lesionou no aquecimento. Agora é o ônus e o bônus. O ônus é ganhar 500, 600, 700 mil reais. O bônus é fazer um sacrifício para cuidar do seu organismo. Não, mas é difícil isso. Mas Mas eu acho que... As carreiras, elas têm em média... O jogador ascende, em casos excepcionais, aos 17, mas em média acho que aos 19, né? 18, 19 anos para o grupo principal. Tu vai aos 38, tu faz 20 anos de carreira. Sim, e antigamente... Alguns. Tu tinha 10. Não, tinha 12. 29, acabou. Te dizia, 27, pendurou a chuteira com 29. 30 anos, então... Tu tinha gramados em péssimas condições, tu tinha... A medicina não era avançada, claro, como agora. A física, a médica, o treinamento esportivo, a gente subia e descia a escadaria de ginásio. E o futebol não era a exigência que tem hoje. Evidente. Evidente. Hoje tu corre muito mais. Antigamente tu jogava muito com mais solto, dominava a bola. Aliás, Cadu, eu acho um absurdo que as partidas tenham 90, quase 100 minutos em média. Porque tu tens, em muitos casos, a recuperação de tempo de até 5 minutos no primeiro tempo e às vezes passa para 7, 8 minutos no segundo tempo. Para o nível de velocidade, olha quantos gols acontecem depois dos 90 minutos, depois do final do tempo regulamentar. Mas eu já diminuiria, eu já reduziria para 40, porque é muita lesão em todos os clubes. E veja que nesse tempo que o Cadu falou, que o cara jogava sozinho, não sei o que tem, a bola tinha tento, chovia, ficava mais pesada. E os caras jogavam muito mais do que jogam hoje. A luva do goleiro pesava 200 quilos. A camisa do goleiro, 120. Aquela estufa que ele tinha aqui, botava... A bola... Então, a dificuldade do atleta de algum tempo era muito maior do que hoje. Hoje, eles têm todas as condições de trabalho e para exercer a sua profissão. Porque antigamente, Darcy... Comidinha na hora, tudo certinho. Antigamente, tinha o boleirão, né? O boleirão. Hoje, se tu não for atleta, mesmo sendo boleiro, tu não vinga. O Renato é um grande exemplo disso, né? Mas falando do Renato, o Pedro Oliveira fez uma matéria exatamente trazendo aí o resumo, o significado, né, da vida e o ídolo que é o Renato no Grêmio. Uma bola para a China recolhendo para Paulo Roberto de perna direita para Caju matou no peito, abriu para Renato, pôs a bola, escapou Renato, vai lá garoto, dominou a bola, olhou ainda a bola com Renato ameaçou o drible, insistindo contra Jerônimos, puxou para o fundo de campo, driblou de novo, preparou, ainda a bola com Renato no fundo, vai cruzar uma bomba, gol! Com a marca da impetuosidade de Renato. Quarta-feira, dia calmo, tranquilo, até ser anunciado como o dia do fico de Renato Portaluppi. Ele, que já conquistou tantos títulos com o Grêmio, não iria sair tão fácil assim. Estamos anunciando aqui que chegamos a um acordo de renovação por mais um ano. Renato, aquele que marcou 2 gols na vitória de 2-1 sobre o Hamburgo, dando Mundial para o Grêmio em 83. Ou aquele que foi campeão como treinador na Libertadores de 2018. Renato Portaluppi, em uma palavra só, gênio. No total, são 336 jogos com o Grêmio. Quem precisa, estuda. Quem precisa aprender, tem que estudar. Tem que ir para a Europa. Quem não precisa, pode tirar umas férias na praia, sem problema. Renato tem muitas famas de ser garanhão. Gostaria de mandar essa flor pro meu amor. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Mandar uma pro outro, meu amor, a Carla.
Patrício, jamais esqueceria. De que era muito bom de bola, mas falava muito. Eu sempre me considerei um personagem da bola pelo meu talento, com toda a humildade. Eu sempre me garantia nas coisas que eu falava, nas coisas que eu fazia, porque eu sabia que quando eu entrava em campo eu tinha capacidade para decidir os jogos. Essa confiança eu sempre tive dentro de mim. Entendeu? Então eu me achava um personagem do futebol. Mas a fama que sempre falou mais alto foi a de excelente treinador e jogador. Renato já conquistou 2 Libertadores, um Mundial e uma Copa do Brasil com o Grêmio. São 56 anos de muita marra, mas também muito talento. E mesmo já estando há 2 no clube, decidiu renovar por mais um. O Grêmio valorizou o Renato, assim como o Renato também valorizou o Grêmio. Essas coisas tá tudo dentro de um contexto, não é uma coisa desconectada, não. Tá tudo dentro de um contexto vamos dizer assim, de perspectivas recíprocas de continuidade, mas acima de tudo, reconhecimentos recíprocos. Não é só o Grêmio que reconhece o Renato, mas o Renato também reconhece o Grêmio, porque a opção dele foi ficar. Foram apenas 4 reuniões para fechar o contrato. Renato também teve uma proposta muito boa do Flamengo, mas a idolatria no Grêmio foi maior. Com ou sem proposta, o que importa é que Renato e Grêmio, juntos, são imortais. Concluído tudo isso, e nós estamos anunciando porque ele já avisou a negociação que teve conosco aqui concluída, nos abraçamos, eu beijei a mão dele, ele beijou a minha, beijou a mão do Duda, beijou a mão de todo mundo lá e tal, estamos juntos, vamos novamente para mais um ano aí. Dessa vez não teve careca porque essa é restrita aos campeonatos. E é de mãos dadas que o treinador, a direção e o Grêmio vão juntos para 2019. Então a matéria do Pedro Oliveira, esse resumo, né, da vida do Grêmio aí no Renato, que é o grande ídolo, um campeão do mundo, como jogador, campeão da Libertadores, como jogador também como técnico, mas o início da matéria ali me lembrei de ti, né, Darcy, que foi um Mundial que tu estavas lá. Então, né? fui lá. Tu estavas lá, né? Fui lá, fiz a cobertura e naquele Mundial dei um furinho aquele dia lá, né? Anunciei que o Espinosa não ia continuar como técnico do Grêmio. É verdade. Não, fui eu que dei essa notícia. Mas o que me chama... E estava na RBS naquela época e até tu desse também, o Bosco tinha feito uma gravação e ficou guardada até depois que tu desse a informação, ela foi largada no ar. Aquela história das flores ali, vocês sabem a história daquelas flores? Sabe, Dalgosol? Sabe? Pô, eu já ouvi, mas não lembro. Sim, aquele era o Dia dos Namorados. Isso. Dia dos Namorados. E ele estava na seleção brasileira. E aí ele sacaneava todos os jogadores da seleção brasileira. Então aí ele começou, quero mandar um beijo aqui para Kátia, digamos que era o nome da mãe do Casagrande. Meu amor e tal. Agora aqui para fulana de tal, era a mãe de cada jogador. De cada jogador. E os caras da concentração, quando viram, enlouqueceram e foram atrás dele, né? Esse é o Renato. Esse é o Renato. Essa é uma história maravilhosa. É divertido. A propósito, eu estou intrigado com uma coisa. O Renato vai receber estátua agora. Vamos fazer estátua para ele. Né? Mas e o presidente Fábio Koff, rapaz? Ele foi o maior nome, dirigente, o maior nome da história do Grêmio. Ele, sem dúvida nenhuma. Ele já é nome de rua em Gravataí. E aqui em Porto Alegre, nem no Largo da Arena tem uma homenagem para ele. O Mário Sérgio tem o nome dele lá na área da imprensa, que não deveria ser no vestiário. E para o presidente Fábio... Mas vai ter, né? Não, isso é outra coisa. Ficou a pauta aí. Está dizendo que está demorando. Ficou a pauta aí. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Porque o presidente Fábio Koff era um homem muito bem-humorado. Você conheceu bem ele, né? Sim, muito. Conheceste bem ele. Bem não, mas tu conheceste bem ele. Tu conheceste bem ele, né? Sim, bastante. Ele falava assim, olha o ratão aí. Quando ele não gostava do cara, chamava de ratão, não era isso? Sim. Ele sacaneava. Então, o presidente Fábio Koff, ele se reunia com a turma, se eu disser alguma inverdade, dá o pessoal, por favor, com seus amigos e os seus fãs na sala da presidência, e ninguém queria ir embora por último, porque os caras iam... É verdade ou mentira? Verdade. Os caras iam saindo e ele ficava corneteando os caras, né? Esse ratão aí foi embora, graças a Deus. Mas o presidente Fábio Koff tem dúvida. Tá na hora dos ratões mandarem prestar uma homenagem ao presidente. Senão ele, de algum lugar do mundo, ele vai estar chamando vocês de ratão, hein? Grande presidente Fábio Koff.
Bom, a revisão do seu carro você faz lá na Casa Pneus, 50 anos de qualidade, você aproveita as promoções que você sempre encontra. Agora, a última é preço de fábrica. Seu pneu está ficando careca, está desgastado, então vá lá, faça sua revisão e também aproveite essas promoções lá, que são preços de fábrica na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055. Se você quiser ligar, agendar, tá aí, ó, 51, código de área, 33424245, Casa dos Pneus. Nosso Dois Toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Você deu aquela batidinha no seu carro, deixou no estacionamento, voltou, estava ali, aquela batidinha na porta, no paralama, no para-choque. O cara olha, incomoda, fica feio. Então você resolve isso lá no Martelinho de Ouro. Tome nota do endereço, Euclides da Cunha 309. Ou você liga, 51, código de área, né? 3315-2160. 3315-2160. Você liga, fala lá com o Marcelinho e resolve esse problema lá no Martelinho de Ouro. Olha aqui, ó, o Vlad, como sempre, me cobrando tempo. Ô, Cadu, vai ser 50 minutos de Grêmio hoje de novo? Só avisa aí. Ou os últimos serão só do Inter. Não, você é bem dividido, Vlad. Agora a gente vai para o intervalo, depois vamos voltar falando do Inter. Está aqui o Gilberto Aloysio nos assistindo, ô Darcy. Grande Gilberto. Deve estar lá no litoral, né? Gilberto deve estar lá no litoral. Está mandando um abraço aí. Ricardo Padilha também. Olha, a audiência do grande Ricardo Padilha. O Grêmio foi muito bem em 2018. Sim, ninguém está dizendo que foi mal, Ricardo. O Grêmio teve 2 títulos, o Gaúcho, né, e a Recopa. Qual seria o teu limite se tu estivesse presidindo o Grêmio Internacional de salário para um treinador? Qual é o teu limite? Não. Ele disse que o cara é valorizado pelo que fez, pelo que... É a nossa grande... Não tem limite? Ele enlouquece. Eu acho que cada um faz seu valor. Eu acho que quem paga... E essa culpa não é de quem pede. Se vocês vão entrar nessa linha, é de quem paga. Eu acho que o mercado não respeita talvez o mercado não, país. Mas talvez o mercado... Mas o Grêmio deve entender, e o que eu digo sempre, olha, para ganhar títulos e títulos não tem preço. Não tem preço. O que significa o Renato para o Grêmio? O Grêmio na avaliação, Concordas, do Grêmio que não tem preço? Eu vejo da seguinte forma. Primeiro, o Renato fez opção por quem paga mais. O Renato é hoje o treinador mais bem pago da América. Sim, não tem dúvida. Não tem. Então, tem mais. E o Grêmio, uma coisa é você chegar, um time do tamanho do Grêmio, chegar para disputar uma Libertadores, um treinador sem prestígio, uma afirmação, é muito, muito ruim. Chegar com... Tudo tem seu tempo, com o Jair, com o Thiago, tudo tem seu tempo. É tanto assim que o Roger, que é um bom treinador, mas tem que passar ainda por alguns estágios, não conseguiu chegar. Então, tu chegar com um cara campeão da Libertadores, com esse prestígio, e dizendo que jogou muito e tal, e que não tem ruim para ele, o Grêmio está disposto. Pode pagar isso aí, bancar, tem que bancar. Eu vou nessa linha. Eu acho que do Renato não é mais só comparável à América Latina, excetuando a China, por exemplo, que tem uns valores exorbitantes, são absurdos, mas comparável até o mundo árabe, que era a oferta tentadora para tantos. Mas a relação do salário é custo-benefício. Tu pega o futebol italiano, por exemplo, já não paga mais isso. Mas não é questão de pagar, é custo-benefício. É o que então tá, então vamos lá. Vamos pagar 150 mil, 200 mil para um técnico. E daí? E se o técnico não te dá a resposta que tu quer? O Grêmio fez o Renato se habilitou para isso. O Grêmio fez isso com o Tite, o Grêmio fez isso com o Mano Menezes. Eu acho que nem o Albert Einstein se habilitou para R$1 milhão por mês. Mas nós estamos falando em valores do futebol. É que o Renato, ele dá outros retornos para o Grêmio, comerciais, de empreendimentos, de marketing, ele dá esse tipo de retorno. Administrador, né? O administrador. Ele dá esse tipo de retorno. Agora, eu pagaria R$1 milhão para quem descobrisse a cura do câncer, mas para um treinador eu não pagaria. Mas não dá para fazer esse tipo de comparação. O mercado do futebol paga bem e muito bem. Se o Renato conseguiu esse 1 milhão, não sei se é 1 milhão, seja 800 ou 900. Não sei quanto que é. Só sei que ele é o mais bem pago. Mas ele é o mais bem pago. Mas ele se habilitou para isso. Tanto é verdade que o Flamengo também queria pagar isso para ele. Não era só o Grêmio que queria pagar isso para ele. Por outras razões, ele acabou decidindo. O Cruzeiro paga 800 por um ano, eu não pagaria também, mas o Cruzeiro acho que deve pagar. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando do Internacional, senão o Vlad enlouquece aqui, tá? Já voltamos.
Estamos voltando com o nosso Dois Toques, hoje com Darcy Filho, Flávio Dalpisol e Fábio Berti. Você nos assiste aí pelos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso estado, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. O Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, o YouTube também no Facebook. Inclusive você manda aí a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo conosco, fazendo também o programa conosco. E vá compartilhando, compartilhe você, peça para os seus amigos compartilhar, o que é importante, né? Para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Vamos completar agora no próximo dia 2, apenas 5 meses no ar. Então, vá compartilhando aí com seus amigos. Nosso Dois Toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia. O pessoal do interior pode comprar pelo site, né? Pessoal de Porto Alegre, www.tubolante.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site também, tem aí a loja na Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro. O pessoal do interior tem o site também. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 3 endereços. Na Benjamin Constant 1315, quase esquina ali com a São Pedro. Na esquina, na realidade, com a São Pedro, um showroom espetacular que você tem ali. Também tem na Avenida Ipiranga 5800 e a nova loja, né, da Baidob, agora na Zona Sul, aqui em Porto Alegre, na Avenida Icaraí. Vem para a Multissom. Bom, na Multissom você tem uma loja sempre bem pertinho de você, em todas as cidades aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com as promoções que você sempre encontra nas lojas da Multissom. Bom, mas vamos chegando aí ao final do Campeonato Brasileiro. O Inter, sua última partida, já com vaga garantida, posição garantida e vaga já no fase de grupos da Libertadores do próximo ano. O repórter Giovanni de Oliveira nos traz aí o clima de final do Inter. Com a vaga para a fase de grupos da Libertadores garantida, o clima no Inter antes da última rodada é de descontração. Eu tô pela resenha hoje. Independente do resultado que o Colorado trouxer do Paraná, a avaliação do Beira-Rio é que a campanha do time foi bem sucedida. Para mim, particularmente, é um motivo de orgulho. Como eu sempre disse lá no início, nas minhas primeiras intervenções e entrevistas, que eu gostaria de fazer um ano da qual eu merecesse ficar, continuar e fazer até o final esse trabalho, porque se você fica até o final, isso corresponde a que o ano foi bom. Tudo que veio foi por merecimento, tudo que veio foi lucro e merecidamente, volto a repetir, nós fechamos um ano muito bom. Mas Odair queria mais. Não foi um excepcional ano, porque para ser excepcional teremos que ter fechado com o título do Campeonato Brasileiro. E se o balanço é positivo, um dos fatores importantes é a união do grupo. O clima sempre foi bom aqui, temos um grupo muito bom, não estou mentindo. Acho que um dos melhores grupos que eu já convivi. Acho que o coletivo foi muito forte nesse ano. Obviamente que tem individualidades que apareceram muito bem, mas as individualidades aparecem quando o coletivo é forte, né? Outra peça fundamental foi o técnico Odair Hellmann. Papito é um cara muito querido aqui no clube e sabe chegar ao jogador, né? O treinador conseguiu enxergar e saber e tirar proveito de cada atleta, dependendo das suas qualidades, dependendo de um mais técnico, outro com muita mais força, tentando administrar algumas situações que foram diferentes esse ano. E para 2019, o Inter terá o desafio do retorno à Libertadores da América. A diferença do ano que vem é que nós estaremos num outro estágio no início do ano do que no início de janeiro. Vai ser um ano muito lindo, eu estou com confiança, quero muito ficar, vou ficar e vai ser um ano muito bonito, que vamos ter muito jogo e vamos fazer uma grande Libertadores. Acho que mereço, eu sinto que mereço fazer parte do ano que vem. Eu tenho vontade de fazer parte, eu tenho contrato. Mas antes da próxima temporada começar, vem as férias. Curtir um pouco, descansar, vou pra uma praia, né? Tomar uma cerveja, né, Babito? Porque assim ninguém é de ferro também. E aí para depois no próximo ano tá firme e forte. Espera, o ano ainda não acabou. Nós temos um jogo importante, queremos ganhar o jogo, vamos respeitar o Paraná, mas vamos para lá para fazer uma boa partida, para apresentar um bom futebol e buscar a vitória. Para a partida, Odair deve poupar alguns titulares.
O provável time do Inter tem Lomba no gol, Gabriel Dias na lateral direita, Moledo e Cuesta na zaga e o Wendel no lado esquerdo. Meio campo com Charles, Juan Alano e Camilo. Rossi, Wellington Silva e Jonathan Alves. Com uma vitória, o Colorado somará 71 pontos no Brasileirão, a maior pontuação da história do clube, além de encerrar o ano no mesmo clima da entrevista do técnico Odair Hellmann. Tudo jóia? Acho que foi jóia, né, para o Inter encerrar dessa maneira, né? Um time que no início do campeonato aí era dado, inclusive, para se manter na primeira divisão. A preocupação era até não ser rebaixado de novo. Depois, quem sabe, uma vaga na Sul-Americana. Eu acho que esse jóia aí pro Odair, mais do que jóia, né? Não, foi mais do que jóia. Contigo, mas vamos ver aqui ó, a escalação. Até porque tem jogador aqui que já... O Rossi tuitou, inclusive, essa semana, já se despediu do Internacional. Por que ele vai jogar se ele não vai ficar? Pois é, eu não consigo entender isso aí. Também não entendo. Oi? Vamos lá, o Lomba... Pro torcedor, então. O Lomba, que foi um destaque do Internacional, né? Depois assumindo a posição em final da lesão do Danilo. É o goleiro titular do Internacional, né? Essa é uma questão que eu acho que hoje... eu também não vejo, assim, que era a opinião de vocês. Será que tem necessidade de dois goleiros, assim, do mesmo nível, assim? Não sei se não pode ter. Mas vamos lá, o Lomba, o Moledo Cuesta, que é a zaga titular, o Wendel, né? Que o Iago veio fazendo as últimas partidas, né? Foi extremamente criticado, deixou a desejar. O Gabriel Dias do lado... no outro lado era o Charles também. O Gabriel não consegue render na dele. Imagina de lateral direito. Lateral, né? Deixa eu fazer o sinal da cruz aqui. O Charles, já que o Rodrigo Dourado está aí lesionado, e a especulação aí de que times do México e da Turquia estão interessados nele. O Alano também, que... Né, mais uma oportunidade. O Camilo, também um jogador que... O Wellington Silva, que esse é o jogador que o Inter quer que permaneça, né? Mas teve bom tempo lesionado aí. O Rossi, que a gente acabou fazendo aí essa referência, jogador que já tuitou dizendo que está já saindo do Internacional, e o Jonathan Alves também não deu uma resposta positiva. Esse time do Inter aí, ele foi formado assim, me parece, muito mais para poder cumprir a tabela. Sempre jogar no Juvenil do Paraná, né? Um jogo para cumprir tabela, aí pegou, bota o Rossi lá, fica aí, bota mais um pouquinho. A gente não tem... Porque o que eu vejo no Internacional, isso sim, o Internacional se prepara, começa bem para o ano que vem. O Internacional começa se organizando legal para o ano que vem. O Internacional deixa a sua comissão técnica, permanece seu diretor executivo. Então, são situações assim bem... Por exemplo, o Rodrigo Caetano, ele pode até ter recebido uma proposta fabulosa do Atlético Mineiro. Ele não saiu porque ele é um homem de cumprir palavra. Agora, eu tenho as minhas dúvidas sobre os valores que se falam sobre pagamento para diretor executivo. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Mas eu vejo que o Internacional, a partir daí, quando mantém a sua comissão técnica, se organiza, olha, vai dar uma mexida na base, vai dar uma mexida. Não, mas ali é obrigado, né? Ali é obrigado a mexer na base. Vai dar uma mexida no Podia começar agora já mexer na base, botando no... Até porque veio quem trabalhou com o Rodrigo Caetano, que era o responsável pela base, para ver essa integração aí, né? De Azoto. Então, o que ocorre? Ele vai mexer agora profundamente no Internacional. Ele vai mexer profundamente. E isso é Caetano é muito bom. Isso é indispensável. Porque o Inter, queiram ou não, que eu vou dizer agora, que vão ficar enlouquecidos comigo, mas o Inter, hoje, até a chegada do Rodrigo Caetano, ele seguia a regra, a orientação do presidente Fernando Carvalho. Porque Roberto Melo é homem do Fernando Carvalho, Cabreira, que está na base do Internacional, é homem do Fernando Carvalho, e agora tem que tomar um outro rumo. Precisa tomar, tem que ter o rumo do Medeiros, do Marcelo Medeiros. Eu acho que até ouviu o presidente Fernando Carvalho, como foi um grande vencedor, como o Grêmio ouviu o presidente Fábio Koff, acho que não é problema. Tu não pode decidir, né, pela cabeça dele, que nem ele foi. E o presidente Romildo foi colocado lá. Mas depois deixou de um determinado momento ouvia, mas decidia por ele. Claro.
Eu acho que em relação ao presidente Fernando Carvalho é a mesma coisa. Foi um grande equívoco, mais um grande equívoco do presidente Fábio Koff. Ele achou que o presidente Romildo ia comer pela mão dele o tempo todo. Ele não comeu um dia pela mão do Fábio Koff. Um dia pela mão. Mas eu acho que o Internacional joga como na reportagem do Giovani. Vejam só, nesse ano que o Internacional, vamos repetir, né? Início do campeonato lá era campeonato para se manter na primeira divisão sem rebaixado. E o Inter, com uma vitória nesse último jogo, domingo contra o Paraná, vai ser a melhor campanha do Inter desde os pontos corridos. Eu errei por menos que a maioria, então, né? Que eu, lá pelas tantas, antes da virada da Copa do Mundo, eu taxei o Internacional como o grande favorito para o título. Foi verdade. Mas o Inter até se habilitou para isso, né, Fábio? Ele se habilitou, o Inter se habilitou. É que o Palmeiras não estava no campeonato. Isso aconteceu durante o campeonato. Isso aconteceu durante o campeonato. É que o Palmeiras não estava no campeonato. Quando o Palmeiras entrou no campeonato, acabou para os outros. Passou mais da metade do campeonato antes da sexta, entre sexta e quando o Palmeiras, se eu quero ganhar, o Palmeiras ganhou. Tinha Libertadores, né, da opção. Eu vejo que fez uma bela primeira fase. Se o Internacional pensar que foi o Palmeiras, ele não sabe o que aconteceu. O Internacional não obteve melhor sorte no Campeonato Brasileiro porque não tinha bons jogadores. Não tinham... Reposição. Não tinha. Porque tu vai dizer assim, ó, o Palmeiras tinha muitos jogadores. Não. O grupo de atletas do Palmeiras era de 28. Não era de 30, de 50. Eram 28 atletas do grupo principal. Agora, se tu me permite, né, complementando essa ideia, esse Alexandre Matos, que tem, lógico, tem informações sobre questões assim, dos valores que ele trabalha, da forma como ele trabalha, surgiram muitas especulações, o cara que surgiu para o futebol lá pelas tantas, do Cruzeiro, ganhou 2 títulos, ajudou a ganhar 2 títulos brasileiros. Sempre com muito dinheiro. Cara, sempre com muito dinheiro. Sempre com o network desse cara é fantástico, mas sempre com muito dinheiro. Não ouvi falar se ele ascendeu em algum clube fazendo uma grande campanha. Alguém vai dizer, o Fábio se veste melhor do que tu. Alguém vai dizer, sim, mas o Fábio foi com 5 mil reais na loja. Eu vou com 300 reais. Mas ele não contrata, ele, por exemplo, não contrata o Jael. Então tem o Rodrigo Caetano, tem o fulano, tem o Pelaipe, tem não sei... Executivo bom é esse, hein? Mas esse aí não contrata o Jael, por exemplo. Ele ganha. Esse merece ganhar retorno, porque esse ganha título. O que tu vê, teve uma imagem no dia que o Palmeiras saiu campeão, que é muito interessante. Os 3 goleiros e mais o Pracideri, que é o cara que fica, que é o da comissão técnica, é um dos auxiliares, mas é o responsável pela parte de goleiros do Palmeiras, os 3 se abraçaram. Os 3 correram e foram se abraçar e depois foram atrás. Da mesma posição, e nenhum garoto, hein? Só o que estava jogando que é mais garoto. Os outros 2 são veteranos. Mas o Inter... Isso é comando, isso é integração. Mas eu acho que o Inter teve isso aí, Anderson. O Inter teve essa Claro que teve. O Inter, claro, não, sabe das deficiências que o Inter tem. O problema do Internacional é que foi qualidade. Claro, o Inter jogou na base da superação. Méritos ao Odair, méritos à direção. O Odair conseguiu dar uma mecânica de jogo que o Inter não tinha desde o tempo do Diego Aguirre. Né? Mas o Inter foi um time que jogou na superação. E em superação tu ganha partidas, não ganha campeonato. Claro. Aliás, o Diego Aguirre dá muita mecânica de jogo para os seus times, mas também não ganha nada, né? Mas você completar mas aí ele era abraçado com o preparador físico. Completa um trabalho. Porque está sempre abraçado com o preparador físico dele, né? E sempre foi o pecado que aconteceu no Inter, aconteceu no Atlético e agora aconteceu no São Paulo. Interessante. Com o Diego Aguirre esse rigor todo, né? E com o Roger não. O Roger deixa sempre o legado para alguma coisa em algum lugar e o Diego Aguirre não deixa legado nenhum. Eu não consigo entender. Eu vejo o copo meio vazio nesse caso. Eu acompanhei o trabalho dele no Juventude, por exemplo. Depois teve trabalho no Novo Hamburgo, aí depois ele acendeu a partir do... Não, mas eu tô falando... Mas aí ele estava começando a carreira. Para um pouquinho. Em clube grande. Bom, na sequência do nosso Dois Toques vem sempre o Jornal da RDC. A Fabiane Flores está lá na redação, preparando, dando os ultimatos aí para o nosso jornal, que vem logo na sequência do nosso Dois Toques. Boa noite, Fabiane, que nos traz aí agora as manchetes, né? O que teremos no nosso Jornal da RDC. Oi, Cadu, muito boa noite a todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando aí nesta sexta-feira. Então, hoje no Jornal da RDC a gente vai falar sobre saúde, porque a taxa de mortalidade por HIV reduziu de 5,7 para 4,8 a cada 1.000 habitantes, isso aí tudo nos últimos 4 anos. Apesar disso, Porto Alegre ainda é a capital com maior taxa de detecção
desta doença. Vamos falar também sobre economia, porque quase 85 milhões de pessoas devem receber o 13º salário neste ano. Em todo o país, mais de 211 bilhões de reais devem ser injetados aí na economia. Mas nós também vamos falar sobre segurança pública, porque 14 pessoas foram presas durante a operação na zona leste aqui da capital. Mais de 500 policiais participaram da ação. Todas as informações vocês conferem no Jornal da RDC, que começa logo após o programa Dois Toques. Cadu. Ok, Fabiana, na sequência, então, essas e outras informações no nosso Jornal da RDC, que vem logo após o nosso Dois Toques, e na sequência, o Cruzando as Conversas. Nosso Dois Toques para aquele banco, nosso banco, o Banco dos Gaúchos, o Banco do Rio Grande, aquele banco que está sempre lhe proporcionando diversos produtos, né? Você, inclusive, como é o caso aí do Banrisac Digital, você que já é cliente, inclusive, não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se você não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Nosso Dois Toques também para o Grupo Unificado, pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. EGR, a empresa gaúcha de rodovias que vem atuando na manutenção e melhorias das rodovias gaúchas. Entre as principais obras entregues está o viaduto e duplicação da entrada de Santa Cruz do Sul, na RS 287, com investimento de mais de 26 milhões de reais. Na região metropolitana, em Viamão, a EGR está erguendo um outro viaduto no entrocamento da RS 040 com a 118. Agora são mais de 16 milhões de reais. Esta e outras melhorias estão colaborando para a nossa segurança nas estradas e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco de hoje do nosso Dois Toques, na atenção aqui os nossos internautas, nossa mensagem. Tá voltando. Estamos voltando com o nosso Dois Toques de hoje com o Darcy Filho, Flávio Dalpisol e Fábio Berti. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube também, no Facebook. Você, inclusive, manda sua mensagem aí, compartilha aí para que mais pessoas vão conhecendo a nossa RDC TV, que estaremos aí no próximo dia 2, completando apenas 5 meses do ar com a nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para a Village, Serviço Contábil, é só você acessar o site lá da Village, www.village.com.br. E se tornar um cliente lá da Village. Nosso Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, da assistência financeira e previdência, patrocinador oficial Pilar do São José, que estará no próximo ano na Série C do Campeonato Brasileiro. Subiu esse ano, vai se encontrar com o teu Juventude, que caiu da Série B. E também toda a mudança lá do gramado sintético, agora selo FIFA, né, que o São José terá para as competições do próximo ano. Nossos Dois Toques também para micropigmentação Priscila Santarém, que é um espaço de beleza facial especializado em diversos procedimentos que você confere pelo número 999-661410, 51, código de área. E para você ter uma melhor ideia, confira o Instagram da Priscila, né? @Priscila_Santarém. Bom, o Internacional tem, evidentemente, a direção sabe, a comissão técnica, o Odair, o Rodrigo Caetano, que o Internacional precisa buscar reforços. Né? Vai ter que se qualificar, porque a exigência aí das competições do próximo ano, o Inter que esse ano tinha, aí teve o Campeonato 7 a 8. Né? De 7 a 8. Mas tá aí também, tem times aí, ó, interessado aí no Leandro Damião, né? O Rodrigo Dourado também é um outro que pode sair, ou seja, a gente também precisa fazer caixa. Gilmar Veloz nos deu uma entrevista na Rádio Grenal essa semana dizendo que ele não vê com bons olhos a saída agora do Rodrigo Dourado. Seria melhor, na visão dele, esperar a próxima janela. Consequentemente, valores maiores. Porque a janela do meio do ano que é a janela valorizada. Claro. Né? E pode dar uma convocaçãozinha para a seleção brasileira e pega um não tenha dúvida. Quem é o empresário?
Não é o mesmo do Tite? Pode não, é uma coincidência. É uma coincidência. Não estou fazendo aqui nenhuma relação a isso. É uma coincidência. Mas é uma seleçãozinha brasileira até a metade do ano. Isso valoriza, né? Mas o Internacional também se sabe, a própria direção já deixou bem claro, o Internacional vai ter que ser cirúrgico nas contratações e não tem dinheiro, vai ter que buscar aquilo que tu falasse, ou seja, jogadores que estão no mercado, estão disponíveis, estão com contratos encerrando. Foi o que o Inter fez esse ano, Uma coisa que o Rodrigo Caetano vai fazer, eu sei que ele vai fazer isso, porque é do temperamento dele, ele vai escolher o menino da base para subir e vai trabalhar para vender esse jogador, para fazer dinheiro para o clube. Claro. A base do Internacional vai servir para fazer dinheiro. Tá precisando. Antes de fazer jogador para o time. Essa é a receita. Claro. E aí vai contratar uns veteranos lá, forma um time para chegar e tal. Pô, o Cadica Soto aqui está acabando com o Internacional. Ó. Falta para o Inter, presidente, diretor de futebol, treinador, goleiro, laterais, um zagueiro para jogar com o Moledo, 3 meios e 2 atacantes. Aí pode... mas isso deve ser uma brincadeira. Imagina em 2018. Na minha opinião, o Inter tem goleiro, tem 2 zagueiros, isso em nível de titularidade. Tem 2 volantes, o Rodrigo e o Ednilson. E o Inter tem um centroavante, Paulo Guerreiro, se puder jogar, e o Nico. Até tem essa situação do Guerreiro, parece que os advogados... Não. Os advogados vão tentar... Não sei se Zeca vai jogar, né? Pois é. Não, mas o Zeca é um jogador de seleção brasileira, né, Cássio? O Fábio, o Zeca com uma pré-temporada esse ano, ele ficou grande parte com aquela expectativa e tal, a questão aquela com o Santos, ou seja, treinando em academia. Treinar em academia é uma coisa. Não, mas já dava tempo de jogar alguma coisa. Desculpa, Cadu. Agora com uma pré-temporada. Já dava tempo de jogar. Olha aqui, ó. Foi mal conduzido. João Carlos Locke. Abraço, João Carlos Locke. Excelente programa, diz ele. O Miro V. Cadu, com gente esclarecidas, é outra coisa o programa. Parabéns, né? Aí o Romeu também, maravilhoso programa. Hoje. Não, tem uma porrada em ti sim aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui, diz pro Careca aí, olha aqui, peraí, deixa eu achar aqui, não sei se dá tempo aqui, ó. Será que eu não vou achar tá inventando. Tá inventando. Não, Fábio, tá aqui, tá inventando. Não, eu vou. Que vontade dá de tempo, procurar. eu procuro aqui, ó. Agora eu não vou achar. Quando eu estou acompanhando a live aqui, então ele tirou, então ele apagou, porque ele... não, tá aqui, de Santa Maria, o Sérgio Leme. Santa Maria, Cadu, favor, avisa o Carequinha que nenhum jogador joga 100 minutos em uma partida. Todos os jogos têm duração de 90 minutos mais 10. Acrescidos, refere-se ao tempo de jogo parado. É isto ou não é, seu Darcy? Saudações e bom final de semana com o Grêmio na vaga direta. O que eu falei diferente disso, meu amigo de Santa Maria? Não falei nada diferente disso. Santa Maria tem uns caras que são meio gênios lá. Então eu vou fechar com ele, viu, Fábio? João Feijó, boa noite, bancada. Sou gremista, mas se o Inter precisa de 7 reforços, o Grêmio precisa de 8. Vejamos. Nico Lopes, Damião, Patrick, Dourado, Iago, Edenilson, todos seriam titulares no Grêmio. O Grêmio precisa de uns 4 ou 5 jogadores. 4 ou 5 e o Internacional precisa de 7, 8, 6, 7, é por aí. O Inter precisa de mais que o Grêmio. Bom, ponto final. Como sempre, né? Domingo nós estamos de volta aqui, né, Darcy? Sim. Jogada final às 21 horas, aí analisando a última rodada e projetando aí já a próxima temporada também. Como sempre, saímos daqui e vamos ao Barranco, restaurante Cascarinha Mais, Praia do Grande Sul, referência nacional. Esquecendo que terça, quarta e quinta, domingos, as promoções do Barranquinha. É o complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços, né? Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e tem Lifan, você escolhe a marca, está super bem qualquer uma delas. E Avenida Ceará, nova revenda aí da Kia São Moto. Avenida Ceará 370. Agora, final de semana, né? Você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, quer saber de estacionamento. Aí, teletaxi, só pedir pelo telefone, é só ligar. 32, 26, 19, 19. Ligeirinho vai para a tela aqui, se não trancou. Vamos lá. Aí, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. É a segurança, né? Quem lhe leva em quem lhe traz. Se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai aqui de tritaxi. Tá certo? Na sequência aí vem o Jornal da RDC, logo após o Cruzando as Conversas. Nós estaremos aqui com a nossa equipe toda no domingo, na jogada final. E o Dois Toques aqui volta na próxima segunda-feira. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.
Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.